Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 85. Puru recebe de volta sua juventude e o reino. Vaisampayana disse: o monarca excelente Yayanti, o filho de Nausha, tendo recebido a juventude de Puru, ficou extremamente satisfeito. E com ela ele mais uma vez começou a perseguir todos os seus prazeres prediletos ao limite de suas forças, de acordo com as épocas, para derivar o maior prazer deles. E, ó rei, em nada do que fez ele agiu contra os preceitos da sua religião, porque ele se comportou bem. Ele satisfez os deuses com seus sacrifícios, os pitris com os radas, os pobres com suas caridades, todos brahmanes excelentes por realizar seus desejos, todas as pessoas que tinham direito aos ritos de hospitalidade com comida e bebida, os vaisyas com proteção e os sudras com bondade. E o rei reprimiu todos os criminosos por meio de castigos apropriados. E Yayanti, agradando a todos os seus súditos, os protegeu virtuosamente como o outro Indra. E o monarca possuidor da bravura de um leão, com juventude e todos os objetos de prazer à disposição, desfrutou de felicidade ilimitada sem violar os preceitos da religião. E o rei se tornou muito feliz por assim poder desfrutar de todos os objetos excelentes de seus desejos. E ele somente ficava triste quando pensava que aqueles 1000 anos acabariam. E tendo obtido juventude por 1000 anos o rei, familiarizado com os mistérios do tempo, observando calas e castas apropriados se divertiu com a donzela celeste, Visvashi, às vezes no jardim belo de Indra, às vezes em Alaka, a cidade de Kuvera, e às vezes no topo da montanha Meru, no norte. E quando o monarca virtuoso viu que os 1000 anos tinham passado, ele convocou seu filho, Puru, e dirigiu-se a ele assim: ó opressor de inimigos, com tua juventude, ó filho, eu tenho desfrutado dos prazeres da vida, cada um segundo a sua época, para a satisfação dos meus desejos, ao limite dos meus poderes. Nossos desejos, no entanto, nunca são satisfeitos pela indulgência. Por outro lado, com a indulgência as suas chamas só aumentam como o fogo com libações de manteiga. Se só um homem fosse dono de tudo na terra, de todas as suas produções de arroz e cevada, prata, ouro, e joias, seus animais e mulheres, ele ainda não estaria contente. A sede de prazeres, portanto, deve ser abandonada. De fato, a felicidade verdadeira pertence àqueles que abandonaram sua sede por objetos mundanos, sede que é difícil de ser abandonada pelos vícios pecaminosos, e que é realmente a doença fatal do homem. Meu coração por 1000 anos esteve fixado sobre os objetos de desejos. Minha sede por eles, no entanto, aumentou dia a dia sem diminuir. Portanto, eu a rejeitarei, e fixando a minha mente em Brahma, passarei o resto dos meus dias com os servos inocentes na floresta, pacificamente e com o coração longe do desejo de objetos mundanos. E ó Puru, eu estou muito satisfeito contigo. Que a prosperidade seja tua. Recebe de volta esta tua juventude. Recebe também o meu reino. Tu és, de fato, o filho que me fez os maiores serviços. Vaisampayana continuou: então Yayanti, o filho de Nausha, recebeu de volta a sua velhice. E seu filho Puru recebeu de volta a sua própria juventude. E Yayati quis instalar Puru, seu filho mais novo, no trono. Mas as 4 classes, com os brahmanes em sua dianteira, então se dirigiram ao monarca desta maneira: ó rei, como tu entregarás teu reino a Puru, passando por cima de teu filho mais velho é Abdu nascido de Devayami, e, portanto, o neto do grande Sukra? De fato, Yadu é teu filho mais velho, depois nasceu Turvazu, e dos filhos de Sarmishta o primeiro é Drayu, então Anu e então Puru. Como o mais novo merece o trono, passando por todos os seus irmãos mais velhos? Isso nós expomos a ti. Ó, age conforme a prática virtuosa. E Yayati então disse: ó 4 classes com os brahmanes em sua liderança, ouçam as minhas palavras quanto a porque o meu reino não é dado ao meu filho mais velho. As minhas ordens foram desobedecidas pelo meu filho mais velho, Yadu.
Os sábios dizem que não é filho aquele que desobedece ao seu pai. O filho, no entanto, que obedece às licitações de seus pais, que procura o bem deles, que é agradável com eles, é de fato o melhor dos filhos. Eu fui desconsiderado por Yadu e por Turvazu, também. E fui muito desconsiderado por Draio e por Ano também. Somente por Poru a minha ordem foi obedecida. Por ele eu fui muito respeitado. Portanto, o mais novo será meu herdeiro. Ele aceitou a minha velhice. De fato, Poru é meu amigo. Ele fez o que era muito agradável para mim. Foi ordenado também pelo próprio Sukra, o filho de Kavi, que, o filho meu que me obedecesse se tornaria rei depois de mim e traria toda a terra sob seu domínio. Eu, portanto, lhe suplico que deixem Poru ser instalado no trono. As pessoas então disseram, é verdade, ó rei, que o filho que realiza e procura o bem de seus pais merece prosperidade mesmo que ele seja o mais jovem. Portanto, Poru, que tem feito o bem, merece a coroa. E como o próprio Sukra mandou, nós não temos nada a dizer sobre isso. Vaisampayana continuou, o filho de Nausha, assim abordado pelas pessoas contentes, então instalou seu filho, Poru, no trono. E tendo outorgado seu reino a Poru, o monarca realizou as cerimônias iniciais para se retirar para as florestas. E logo depois ele deixou sua capital, seguido por Brahmanes e ascetas. Os filhos de Yadu são conhecidos pelo nome de Yadavas, enquanto os de Turvazu vieram a ser chamados de Yavanas. E os filhos de Draio são os Bojas, enquanto os de Anu, Mlechas. A prole de Poru, no entanto, são os Pauravas, entre os quais, o monarca, tu és nascido, para governar por 1000 anos com tuas paixões sob completo controle. Capítulo 86. Yayati na floresta. Vaisampayana disse, o rei Yayati, o filho de Nausha, tendo assim instalado seu filho querido no trono, ficou extremamente feliz, e se estabeleceu nas florestas para levar a vida de um eremita. E tendo vivido por algum tempo na floresta na companhia de Brahmanes, cumprindo muitos votos rígidos, comendo frutas e raízes, pacientemente suportando privações de todos os tipos, o monarca finalmente ascendeu ao céu. E tendo ascendido ao céu, ele lá viveu em felicidade. Mas logo, no entanto, ele foi lançado do céu por Indra. E é sabido por mim, ó rei, que, embora arremessado do céu, Yayati, sem alcançar a superfície da terra, ficou no firmamento. Sabe-se que algum tempo depois ele outra vez entrou na região dos celestiais na companhia de Vasuma, Ashtaka, Pratardana e Sivi. Janamejaya disse, eu desejo saber em detalhes porque Yayati, tendo primeiro obtido admissão ao céu, foi expulso de lá, e porque também ele foi readmitido. Que tudo isso, ó Brahmane, seja narrado por ti na presença destes sábios regenerados. Yayati, senhor da terra, foi, de fato, como o chefe dos celestiais. Progenitor da extensa linhagem dos Kurus, ele tinha o esplendor do sol. Eu desejo ouvir integralmente a história da sua vida no céu e na terra porque ele era ilustre, e de celebridade mundial e de realizações extraordinárias. Vaisampayana disse, de fato, eu recitarei para ti a história excelente das aventuras de Yayati na terra e no céu. Esta história é sagrada e destrói os pecados daqueles que a ouvem. O rei Yayati, o filho de Nausha, tendo instalado seu filho mais novo, Poru, no trono depois de lançar seus filhos com Yadu como o mais velho entre os Mlechas, entrou na floresta para levar a vida de um eremita. E o rei comendo frutas e raízes viveu por algum tempo na floresta. Tendo sua mente e paixões sob completo controle, o rei satisfez por meio de sacrifícios os pitris e os deuses. E ele despejou libações de manteiga clarificada sobre o fogo segundo os ritos prescritos para aqueles que seguem o modo de vida vanaprasta. E o ilustre entreteve convidados estranhos com os frutos da floresta e manteiga clarificada, enquanto ele mesmo levava a vida catando sementes de grãos espalhados. E o rei levou aquele tipo de vida por 1000 anos completos. E cumprindo o voto de silêncio e com a mente sob seu completo controle, ele passou um ano inteiro vivendo só do ar sem dormir.
E ele passou outro ano praticando as mais severas austeridades no meio dos 4 fogos em volta e com o sol sobre a cabeça. E, vivendo só do ar, ele ficou ereto sobre uma perna por 6 meses. E o rei de atos sagrados ascendeu ao céu, cobrindo o céu assim como a terra, com a fama das suas realizações. Capítulo 87. Pedido por Indra, Yayati relata o que ele disse para Poru. Vaisampayana disse, enquanto aquele rei dos reis morou no céu, o lar dos celestiais, ele era reverenciado pelos deuses, os sadias, os maruts, e os vasos de atos sagrados, e mente sob completo controle, o monarca costumava ir ocasionalmente da residência dos celestiais para a região de Brahman. E é sabido que ele morou por muito tempo no céu. Um dia aquele melhor dos reis, Yayanti, foi até Indra e durante a conversa o senhor da terra foi questionado por Indra como segue. O que disseste, ó rei, quando teu filho Poru aceitou tua velhice sobre a terra e quando tu deste o teu reino a ele? Yayati respondeu, eu disse a ele que toda aquela região entre os rios Ganges e Yamuna era dele. Aquela é, de fato, a região central da terra, enquanto as regiões afastadas são os domínios dos irmãos dele. Eu também disse a ele que aqueles sem raiva eram sempre superiores àqueles sobre os quais ela domina, e aqueles dispostos a perdoar eram sempre superiores àqueles que não perdoavam. O homem é superior aos animais inferiores. Entre os homens os eruditos são superiores aos não eruditos. Se ofendido, tu não deves ofender em retorno. A raiva de alguém, se desconsiderada, queima a própria pessoa, mas aquele que não a considera toma as virtudes daquele que a exibiu. Tu nunca deves ferir outros por meio de palavras cruéis. Nunca subjugues os teus inimigos por meios desprezíveis, e nunca profiras palavras ardentes e pecaminosas que possam torturar outros. Aquele que aferroa como se com espinhos os homens por meio de palavras duras e cruéis, tu deves saber, sempre carrega em sua boca os rakshasas. Prosperidade e sorte fogem à própria visão dele. Tu deves sempre manter os virtuosos perante ti como teus modelos. Tu deves sempre com olhar retrospectivo comparar teus atos com os dos virtuosos. Tu não deves dar atenção às palavras duras dos perversos. Tu deves sempre fazer da conduta dos sábios o modelo a partir do qual tu mesmo ages. O homem ferido pelas flechas das palavras cruéis lançadas dos lábios de uma pessoa lamenta dia e noite. De fato, elas afetam o âmago do corpo. Portanto, os sábios nunca lançam essas flechas nos outros. Não há nada nos 3 mundos pelo qual tu possas cultuar e adorar as divindades melhor do que pela bondade, amizade, caridade e palavras gentis para com todos. Portanto, tu deves sempre proferir palavras que acalmam, e não as que queimam. E deves respeitar aqueles que merecem teus respeitos, e deves sempre dar mas nunca pedir. Capítulo 88. Yayati é derrubado do céu. Vaisampayana disse, depois disso Indra outra vez perguntou a Yayati, tu te retiraste para as florestas, ó rei, depois de cumprires todos os teus deveres. Ó Yayati, filho de Nausha, eu pergunto a ti a quem tu és igual em austeridades ascéticas. Yayati respondeu, ó Vasava, na questão de austeridades ascéticas eu não vejo meu igual entre os homens, os celestiais, os Gandharvas, e os grandes rishis. Indra então disse, o monarca, porque tu desrespeitaste aqueles que são teus superiores, teus iguais, e até teus inferiores, sem, realmente, conheceres os méritos reais deles, as tuas virtudes diminuíram e tu deves cair do céu. Yayati então disse, ó Sacra, se, de fato, as minhas virtudes realmente diminuíram e eu devo por causa disso cair do céu, eu desejo, ó chefe dos celestiais, pelo menos cair entre os virtuosos e os honestos. Indra respondeu, ó rei, tu cairás entre aqueles que são virtuosos e sábios, e tu adquirirás também muito renome. E depois dessa tua experiência, ó Yayati, nunca mais desconsideres aqueles que são teus superiores ou mesmo teus iguais. Vaisampayana continuou, por isso Yayati caiu da região dos celestiais.
E enquanto estava caindo ele foi visto por aquele principal dos sábios reais, Ashtaka, o protetor da sua própria religião. Ashtaka vendo perguntou, quem és tu, ó jovem de beleza igual a de Indra, em esplendor como o fogo ardente, assim caindo do alto. Tu és aquele principal dos corpos que percorrem o céu, o sol, emergindo de massas escuras de nuvens. Vendo-te caído do curso solar, possuidor de energia incomensurável e do esplendor do fogo ou do sol, todos estão curiosos quanto ao porquê estás assim a cair, e, além disso, privado de consciência. Vendo-te no caminho dos celestiais, possuidor de energia como a de Sakra, ou Surya, ou Vishnu, nós nos aproximamos de ti para averiguar a verdade. Se tu tivesses primeiro perguntado quem nós somos, nós nunca teríamos sido culpados da incivilidade de perguntar a ti primeiro. Nós agora perguntamos a ti quem tu és e por que te aproximaste daqui. Que os teus medos se dissipem, que as tuas dores e aflições cessem. Tu estás agora na presença dos virtuosos e sábios. Mesmo o próprio Sakra, o matador de Vala, não pode aqui te ferir de nenhum modo. Ó tu que tens a destreza do chefe dos celestiais, os sábios e os virtuosos são amparo dos seus irmãos em aflição. Aqui não há ninguém exceto os sábios e virtuosos como tu reunidos. Portanto, fica aqui em paz. Só o fogo tem poder de dar calor. Só a terra tem poder de dar vida à semente. Só o sol tem poder de iluminar tudo. Assim só o convidado tem poder para comandar os virtuosos e os sábios. Capítulo 89. Yayat questionado por Ashtaka. Yayat disse, eu sou Yayat, o filho de Nausha e o pai de Puru, rejeitado da região dos celestiais e dos Siddhas e Rishis por ter desconsiderado todas as criaturas. Eu estou caindo, pois a minha virtude diminuiu. Em idade eu sou mais velho do que vocês, portanto eu não os saudei primeiro. De fato, os Brahmanes sempre reverenciam aquele que é mais velho ou superior em erudição ou em mérito ascético. Ashtaka então respondeu, tu disseste, o monarca, que o mais velho é digno de respeito. Mas é dito que é realmente digno de culto aquele que é superior em conhecimento e mérito ascético. E Yayat respondeu a isso, é dito que o pecado destrói os méritos das 4 ações virtuosas. A vaidade contém o elemento que leva ao inferno. Os virtuosos nunca seguem os passos dos malévolos. Eles agem de modo que seu mérito religioso sempre aumente. Eu mesmo tenho grande mérito religioso, mas tudo aquilo, no entanto, se foi. Eu dificilmente serei capaz de recuperá-lo mesmo pelos meus melhores esforços. Vendo o meu destino, aquele que quer alcançar seu próprio bem certamente suprimirá a vaidade. Aquele que tendo adquirido grande riqueza realiza sacrifícios meritórios, que tendo adquirido todos os tipos de conhecimento permanece humilde, e que tendo estudado todos os Vedas se devota ao ascetismo com o coração afastado de todos os prazeres banais, vai para o céu. Ninguém deve exultar por ter adquirido grande riqueza. Ninguém deve ser vaidoso por ter estudado todos os Vedas. No mundo os homens são de disposições diferentes. O destino é supremo. Poder e esforço são inúteis. Sabendo que o destino é todo-poderoso, os sábios, qualquer que seja a sua sina, não devem se regozijar nem sofrer. Quando as criaturas sabem que o seu bem-estar e dor dependem do destino e não do seu próprio esforço ou poder, elas nunca devem sofrer nem se regozijar, lembrando que o destino é todo-poderoso. O sábio deve sempre viver contente, nem sofrendo na dor, nem se regozijando na felicidade. Quando o destino é supremo, a dor e a exultação são inconvenientes. O Ashtaka, eu nunca me permito ser vencido pelo medo, nem nutro aflição, sabendo por certo que eu serei no mundo que o grande ordenador determinou. Insetos e vermes, todas as criaturas ovíparas, vegetais, todos os animais que rastejam, animais daninhos, os peixes na água, pedras, grama, florestas, de fato, todas as coisas criadas, quando são libertas dos efeitos de suas ações, são unidas com a alma suprema. Felicidade e tristeza são ambas transitórias. Portanto, o Ashtaka, por que eu deveria sofrer?
Nós nunca podemos saber como devemos agir para evitar a miséria. Portanto, ninguém deve se afligir pela miséria. Possuidor de todas as virtudes, o rei Ayati, que era o avô materno de Ashtaka, enquanto permanecia no firmamento, na conclusão de seu discurso, foi outra vez questionado por Ashtaka. O último disse: ó Rei dos Reis, fala-me, em detalhes, sobre todas as regiões que tu visitaste e desfrutaste, assim como o período pelo qual tu desfrutaste de cada uma. Tu falaste dos preceitos de religião, assim como os mestres inteligentes conhecedores das ações e ditados dos grandes seres. E Ayati respondeu: eu fui um grande rei sobre a terra, possuindo domínio sobre todo o mundo. Deixando eu alcancei por força de mérito religioso muitas regiões elevadas. Lá eu morei por 1000 anos e então eu cheguei à elevada região da residência de Indra, de beleza extraordinária, tendo 1000 portões e se estendendo por 100 yojanas em volta. Lá também eu morei por 1000 anos e então alcancei uma região mais elevada ainda. Aquela é a região da beatitude perfeita, onde a decadência não existe, a região do Criador e Senhor da Terra, tão difícil de alcançar. Lá também eu morei por 1000 anos completos e então cheguei a outra região muito elevada, aquela do Deus dos deuses, Vishnu, onde, também, eu vivi em felicidade. De fato, eu morei em várias regiões, adorado por todos os celestiais e possuidor de destreza e esplendor iguais aos dos próprios celestiais. Capaz de assumir qualquer forma que quisesse, eu vivi por 1 milhão de anos nos jardins de Nandana, me divertindo com as apsaras e contemplando inúmeras árvores belas vestidas de flores e que exalavam um perfume delicioso. E depois de muitos anos terem decorrido, enquanto ainda residia lá em prazer e beatitude perfeita, o mensageiro celeste de aparência austera, um dia, em uma voz alta e profunda, gritou 3 vezes para mim: arruinado! 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 Ó leão entre reis, disso eu me lembro muito bem. Eu então caí de Nandana, com meus méritos religiosos acabados. Eu ouvi nos céus, ó rei, as vozes dos celestiais exclamando em aflição: Pai! Que desgraça! E Ayati, com seus méritos religiosos destruídos, embora virtuoso e de atos sagrados, está caindo. E enquanto eu estava caindo eu perguntei a eles ruidosamente: onde, ó celestiais, estão aqueles sábios entre os quais eu vou cair? Eles indicaram para mim esta sagrada região sacrificial que pertence a vocês. Vendo os anéis de fumaça enegrecendo a atmosfera e sentindo o perfume da manteiga clarificada derramada incessantemente sobre o fogo e guiado por esses eu estou me aproximando desta tua região, profundamente contente por vir entre vocês.